Força-tarefa da Lava Jato prende operador de doleiro. Justiça ouve pela primeira vez testemunhas e vítimas da tragédia de Brumadinho. O impacto da tecnologia nas relações de trabalho. Elas podem se tornar amigas ou inimigas. Depende da forma como são usadas. E os cuidados para não cair em golpe virtual. Certifique-se que você está comprando num site oficial. Olá, boa tarde. A força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro prendeu hoje Mário Liebman, apontado como um dos operadores de Dário Messer, conhecido como o doleiro dos doleiros. Quem traz as informações para a gente ao vivo agora aqui no Jornal da Justiça, primeira edição, é o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cadu, boa tarde para você, boa tarde a todos. A prisão de Mário Liebman, que é empresário e também operador desse suposto esquema, foi feito em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Liebman é apontado pelos investigadores como o operador do esquema que envolve Dário Messer. Messer que está foragido desde o ano passado e que tinha um banco clandestino de dólar com cerca de 400 clientes. Outro alvo da operação de hoje da Polícia Federal é Rafael Liebman, filho de Mário Liebman, que ainda não foi localizado pelos policiais. Doleiros e operadores são suspeitos de lavar o dinheiro do esquema que era chefiado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A loja de Mário Liebman teria recebido cerca de 13 milhões de reais. Cadu, é com você. Obrigado, Gabriel. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que ex-prefeito e empresária envolvidos em fraude à licitação vão responder por dano ao erário. Os ministros da primeira turma do STJ negaram recursos do ex-prefeito de Ipanema, no Rio Grande do Norte, Jorge Luiz Costa de Oliveira, e de uma empresária da Sólida Construções. Eles foram condenados por improbidade administrativa, por fraude em licitações referente a convênio firmado entre o município e os Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Agrário. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região condenou o ex-prefeito e a empresária à suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa de R$ 46 mil cada um. Foi considerado que a lei de licitações foi violada, havendo provas grosseiras de fraude. A União recorreu buscando a condenação por lesão ao erário. E no STJ, o ministro Benedito Gonçalves acolheu o pedido em decisão monocrática, determinando o retorno dos autos para que o TRF-5 decidisse a pena a ser aplicada. Os réus entraram com agravo contra a decisão. Alegaram que o tribunal de origem foi claro ao afirmar que não haveria prova efetiva dos danos materiais. Na primeira turma, a maioria do colegiado reafirmou o entendimento consolidado pelo tribunal, no sentido de que a contratação direta gera lesão ao erário, na medida em que o poder público deixa de contratar a melhor proposta, e que, assim, não há argumentos suficientes para reformar a decisão monocrática. Justiça Federal em Petrópolis, Rio de Janeiro, condenou o auditor fiscal do trabalho, Deraldo Eiras, a mais de 42 anos de prisão. Ele vai responder pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção passiva, concussão e violação de sigilo funcional por utilizar a função de auditor fiscal para negociar valores em benefício próprio e de terceiros. Um banco vai ter de reintegrar uma empregada que comprovou ter ficado doente por causa do exercício da profissão. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. A empregada foi contratada como escriturária em uma agência do Banco Bradesco em Pernambuco. Ao longo de 7 anos, foi promovida gradativamente até chegar ao cargo de supervisora administrativa. Na reclamação trabalhista, ela alegou que foi dispensada quando estava doente, diagnosticada com transtorno de ansiedade. A empregada alegou que sofria com insônia, angústia e depressão, decorrentes de sobrecarga de trabalho, cobrança de metas de forma excessiva e constantes ameaças de demissão. A supervisora contou ainda que sofria preconceito por ser obesa e que era excluída de ações internas no banco. Por passar toda a jornada de trabalho ao computador, a empregada também desenvolveu, segundo ela, lesões por esforços repetitivos.
Na ação ajuizada pela supervisora, ela pediu a reintegração imediata. Sustentou que as complicações sofridas produzem os mesmos efeitos do acidente de trabalho e que teria direito à estabilidade no emprego. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região aceitaram o pedido da empregada e determinaram a reintegração dela. Ambos apontaram que a perícia realizada pelo INSS reconheceu as patologias como doenças profissionais. A empresa recorreu da decisão. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi julgado pela seção 2 de dissídios individuais. O relator, ministro Emanuel Pereira, teve o mesmo entendimento dos juízos de primeiro e segundo grau e restabeleceu a sentença. Imediatamente após a cessação do contrato de trabalho, foi detectada doença ocupacional, o que encijou o deferimento do benefício de auxílio-doença acidentário, cabendo lembrar que o quadro clínico não só atinge o físico da trabalhadora, que é o benefício B91, como afeta o estado psicológico, pois também houve deferimento do benefício B31. Aqui a incidência, senhor presidente, das OJs 64 e 142 da SDI2. Eu trago vários precedentes desta subseção e o voto segue no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento no mérito. Por unanimidade, o Banco Bradesco foi condenado a reintegrar a supervisora administrativa. No próximo bloco, como lidar com as redes sociais no ambiente de trabalho. Até as empresas hoje em dia estão ligadas nas redes sociais. A gente tem que saber o que postar. A internet pode ser usada como meio para a prática de crimes, entre eles clonagem do WhatsApp, falso boleto, duplo anúncio de sites de compra e venda. São muitas as fraudes, na verdade, pelo meio virtual que chegam diariamente ao judiciário. Todos os dias, milhares de pessoas são vítimas de fraude pela internet. Os golpes mais comuns são falso boleto, em sites de compra e venda e clonagem do WhatsApp. No golpe do falso boleto, o estelionatário entra em contato com o dono da fatura, se passando pelo banco ou empresa. Diz que vai enviar um segundo boleto com desconto. Quando o cliente faz o pagamento, descobre que o documento não é original. Em 10 anos, a Polícia Federal identificou mais de 700 mil fraudes bancárias. Tem algumas engenharias, em que os criminosos utilizam para tentar alterar aquele código de barra para poder colocar um código de barra do próprio criminoso, desviando assim o volume o montante do pagamento para uma conta de poder do criminoso. No golpe do site de compra e venda, a fraude que mais está fazendo vítimas é a do duplo anúncio. Funciona assim: o golpista encontra no portal de classificados uma oferta e entra em contato com o dono do produto fingindo ser um comprador. Com as informações e fotos do item oferecido, o farsante cria um novo anúncio para o produto, exibindo um preço bem mais baixo que o da oferta original. Seduzido pelo valor, o cliente faz a compra, mas não recebe o produto. Para aquele que anunciou um objeto na OLX, na plataforma de classificados, a gente pede para que ele nunca tire o anúncio do ar, mesmo se for solicitado isso pelo comprador. Tenha cautela também em mandar fotos que não são aquelas que estejam no anúncio para o interessado. Em especial, documentos de veículo, que é o bem mais negociado nesse tipo de golpe. E foi atraída pelo preço baixo de um celular anunciado em uma página do Instagram que a Larissa se tornou mais uma vítima. E olha que ela fez o dever de casa. Pesquisou tudo sobre a empresa antes de fechar o negócio. Eu tomei todas as precauções antes, pesquisei o CNPJ, fui no Reclama Aqui, não tinha nada na internet. Só que a loja existia, isso era fato, que ela estava desde 2006.
O Superior Tribunal de Justiça já julgou e decidiu que criar sites na internet para vender mercadorias com a intenção de nunca entregá-las é considerado crime contra a economia popular. Segundo a decisão, ao criar um site para vender produtos fictícios pela internet, os criminosos não têm a intenção de enganar vítimas determinadas, mas sim um número indeterminado de pessoas vendendo para qualquer um que acesse o site. Em outro caso, julgado pelos ministros do STJ, um empresário denunciado por induzir a compra pela internet de produtos que não eram entregues, teve negado o pedido para que fosse revogada a ordem de prisão. A gente tem uma parceria muito boa com a OLX, é onde acontece mais. E dentro da plataforma existe um local de denúncias de sites e anúncios fraudulentos. Comunique imediatamente a plataforma, é possível que ela tire do ar, e registre a ocorrência com todos os dados possíveis para, então, viabilizar as investigações. Outro golpe que tem preocupado a polícia é a clonagem do WhatsApp, onde o estelionatário usa o aplicativo para pedir dinheiro para os contatos telefônicos. Mas tem uma maneira simples para evitar que isso aconteça. O WhatsApp tem a opção de segurança. Basta entrar em configurações, conta, confirmação em 2 etapas e habilitar uma senha. Para cada golpe, existe uma forma diferente de evitar ou agir. Desconfie de promoções compartilhadas nas redes sociais e não clique em links recebidos por e-mail ou mensagens de texto. A pessoa pode ser direcionada a uma página fraudulenta. Certifique-se que você está comprando num site oficial. E não se esqueça de usar o antivírus. O importante é sempre estar atento. É muito fácil criar um usuário que nem existe. Então, às vezes, você está conversando no WhatsApp com uma pessoa, não é porque existe uma foto ali ou porque ela te mandou um documento que aquela pessoa efetivamente existe. A regra é desconfiar sempre, né? Pois é, com o avanço da tecnologia, as redes sociais se tornaram um fenômeno mundial. Mas além dessa esfera penal, casos de polícia, como vimos na reportagem, elas também impactam nas relações de trabalho. Como isso acontece? Vamos conferir na reportagem de Carolina Vasco. 3 em cada 4 lares brasileiros estão conectados à internet. Eram mais de 126 milhões de pessoas online no país em 2017. E as redes sociais aparecem como o principal destino na web, segundo dados do IBGE de dezembro de 2018. Compartilhar momentos felizes, falar com os amigos, fazer contatos profissionais. Além do apelo social, as redes também interferem diretamente nas relações de trabalho. Elas podem se tornar amigas ou inimigas, depende da forma como são usadas. Até as empresas hoje em dia estão ligadas nas redes sociais, a gente tem que saber o que postar. Às vezes as pessoas ficam tão ligadas nas redes sociais que esquecem dos afazeres que tem e acaba se distraindo e pode influenciar muito. Acho que o que pode atrapalhar é o uso excessivo da rede. Saber falar, tem que saber se expressar, porque hoje em dia é tudo assim, tudo está no celular. Não acha que você apagou, que está apagado não. Esta especialista em RH revela como as empresas lidam com as ferramentas na hora de uma contratação. São 3 pilares, na verdade. Um é toda a parte que envolve técnica, experiência, todo o conhecimento técnico do candidato. O segundo pilar é a parte comportamental, atitudinal, perfil psicológico. E a terceira parte é a parte que a gente fala que é o fit em relação à cultura. Aquela pessoa pode ser um ótimo técnico, pode ter um excelente perfil psicológico, mas será que ela combina com o jeitão da minha empresa, que é a cultura organizacional? Então, nessa medida, as empresas utilizam todos os recursos que elas podem para poder investigar as pessoas. E as redes sociais são um dos recursos muito comumente utilizado. O ministro do TST, Augusto César Leite, explica a jurisprudência que se formou e que pode ser associada à questão das redes. E a jurisprudência que se formou foi no sentido de que, sendo o e-mail corporativo, né, não sendo um e-mail pessoal, o empregador tendo acesso a essa mensagem, sendo essa imagem desairosa, né, prejudicial ao empregador, ele estaria na contingência de dispensar por justa causa. Algumas situações que podem gerar a perda do emprego são fazer comentários que ofendam ou comprometam a empresa, clientes ou a chefia, postar conteúdos indecentes ou obscenos, manifestar racismo ou outros tipos de discriminação. O
utilizar as redes sociais de forma indevida no horário de trabalho, apresentar atestado médico e, durante a licença, aparecer em postagens. Para o juiz do TRT5, Rodolfo Pamplona, a tecnologia é uma aliada. Ele fez uma audiência que visava um acordo entre patrão e ex-funcionária, por meio de uma rede social de compartilhamento de mensagens. Eu marquei uma audiência e a autora, na verdade a empregada, já estava fazendo um curso fora do país. E ela disse, como é que eu vou certificar isso? Não, ela fez uma procuração de, não, preciso ouvir dela, está tudo direitinho. E aí fizemos uma videoconferência. É algo que não tinha uma previsão específica, mas que pôde garantir a idoneidade do procedimento. O magistrado também explica que as redes podem ajudar como meio de prova. Nós temos visto, por exemplo, a utilização das imagens em Instagram e Facebook para sinais exteriores de riqueza, para verificar determinadas situações que permitem, nesse caso, verificar que há patrimônio que pode ser alcançado. Da mesma forma, nós podemos pensar na utilização, às vezes, de conversas com o print screen. Então, com essas dicas, é só tomar cuidado e aproveitar a conectividade. E para falar mais sobre esses assuntos, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o mestre em Direito e especialista em Tecnologia Digital, Dr. Paulo Renan, a quem, antes de mais nada, agradeço mais uma vez a presença aqui conosco nos estúdios da TV Justiça, doutor. Eu que agradeço. Doutor, parece fácil quando se coloca dessa forma, não postar determinado tipo de conteúdo, só que, na verdade, muitas vezes a linha entre o que poderia ser eventualmente uma descortesia, algo passível de gerar uma demissão por justa causa e até mesmo um crime, às vezes isso fica um pouco enevoado nesse universo. A gente sempre tem uma dificuldade para poder sintonizar, para poder determinar até onde tem uma liberdade de um empregado poder se manifestar. De toda forma, a gente vai sempre ter que ver caso a caso. Mesmo a gente não tem uma regra geral, nenhuma norma que detalhe no âmbito das redes sociais o que pode e o que não pode ser feito. Numa primeira visão com relação às próprias regras de cordialidade, só isso já é um elemento de segurança, no mínimo, para você não cometer uma descortesia. Um comportamento mais prudente seria você considerar que tudo que você está escrevendo ou que está postando sempre pode ser levado ao conhecimento não só do seu empregado, né, de outros familiares, de outros colegas de trabalho. Se você quer ter uma maior proteção, ativamente você precisa tomar medidas que aumentem essa segurança. Por padrão, as redes sociais, de maneira geral, não são tão seguras, né? Então, são postagens públicas de acesso a pessoas que nem necessariamente te conhecem, e, claro, seu patrão vai poder também acessar. Eu vou fazer uma comparação aqui, que é algo muito falado a respeito, por exemplo, de uma situação que, na verdade, é do mundo real. Um desentendimento entre colegas numa mesa de bar fora do expediente de trabalho pode virar um caso de polícia. Mas uma briga numa festa da empresa, aí pode gerar até uma justa causa. A situação é diferente, se estende o ambiente. Como é que funciona isso, por exemplo, com relação a ambientes de redes sociais fora do horário de trabalho? Pode gerar-se uma justa causa? O paralelo é muito válido para a gente tentar entender esse avanço tecnológico que ainda não foi acompanhado pelo desenvolvimento adequado do direito, né? E que não é só na legislação, também a jurisprudência precisa se adequar. A gente pode imaginar um comentário que seja feito nessa própria mesa de bar, né? Eu falando mal de um colega de trabalho ou de um chefe entre amigos. Esse mesmo comentário numa rede social que possa ser lido pelo meu chefe, obviamente vai poder gerar, sim, repercussões, porque agora ele é público, ele não é mais privado. E aí a gente pode ir de um mero comentário a uma ofensa mais grave, né? Então, essa comparação sempre ajuda. Então, ter em mente que não necessariamente porque você não está postando numa rede social da empresa, em nome da empresa, mas como está a identificação de onde você trabalha, qual a sua função naquela empresa, isso pode sim gerar uma repercussão negativa. Situação clássica, atestado médico, foto na praia. Aí a justa causa não é exatamente pelo que está sendo feito, mas pelo que foi feito no mundo offline, né, que foi mentir para o patrão, dizendo que não poderia ir trabalhar. No caso, valeria uma regra de bom senso, se eu estou de licença médica e tenho fotos da minha última viagem, é melhor evitar colocar. Por outro lado, tem uma questão bem sensível aí para a gente ver o nível de sofisticação, né? Às vezes a pessoa, numa situação, por exemplo, de uma depressão, precisa ter um momento de diversão. Eventualmente a pessoa precisa conviver e ser feliz e demonstrar isso publicamente.
Talvez ela esteja, sei lá, 1 ano que ela não consiga postar uma foto com uma mensagem de felicidade. Talvez aquela postagem precise ser feita. Por isso mesmo, cada situação tem que ser vista caso a caso. Vamos pegar um pouquinho a questão da reportagem que passou um pouco antes, que é a questão dos crimes virtuais, usando-se redes sociais. Na verdade, nós estamos acompanhando, houve pessoas aqui, inclusive, que trabalham conosco, que foram vítimas de um golpe muito específico por rede social. A chamada da rede social afirmando que precisa confirmar por uma questão de segurança um determinado número. E aí o telefone é clonado. Muito cuidado nessa hora. Sim, a gente tem que entender que não existe tecnologia absolutamente invulnerável, né? Você pode ter no mundo analógico mesmo, uma chave de um cadeado que tem um código muito poderoso, mas se você entregar essa chave na mão de outra pessoa vai poder abrir. Então, da mesma forma, se a gente, no âmbito tecnológico, estabelece 1 nível, 2 níveis de proteção, mas qualquer pessoa desconhecida que pergunta, você recebeu esse número, pode me informar? Você está literalmente ali, tecnologicamente, passando a chave para essa pessoa e ela vai ter acesso a toda a sua vida digital e nem precisamos chegar a tanto, né? A gente tem algumas vulnerabilidades já do sistema de telefonia que podem ser exploradas, gerando aí acesso, eventualmente, a você fazer uma transferência para uma pessoa que você achava que era um conhecido, fazendo uma solicitação de empréstimo, mas era alguém que tinha sido enganado. Se você foi vítima de uma situação dessas, o que fazer? A questão, nesse ponto, não muda muito para o analógico. Procurar a delegacia, informar as autoridades. Eventualmente, você pode tentar resolver a questão fora do âmbito jurídico, mas sendo uma situação de gravidade, é importante buscar. E para as empresas também vale a mesma regra. A CLT define o que é justa causa, mas há um procedimento padrão para você formalizar que esse ato faltoso foi grave, que ele precisa dessa punição. Então, não é só porque está publicado na internet que vai dispensar as exigências procedimentais habituais. A internet é um universo e é apenas uma abordagem que estamos fazendo para esclarecer os telespectadores. Muito obrigado por essa oportunidade, doutor. Eu que agradeço. E no próximo bloco, as consequências para quem demora a tirar a certidão de nascimento. Sem a certidão de nascimento, é como se a pessoa não existisse para o Estado. A Justiça vai ouvir hoje pela primeira vez testemunhas e vítimas da tragédia de Brumadinho. E quem tem os detalhes e conversa agora com a gente ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Olha, 20 testemunhas devem ser ouvidas daqui a pouco, às 14h. Elas foram arroladas pela Defensoria Pública, que escolheu pessoas que foram afetadas pela tragédia, como pescadores, produtores rurais e comerciantes. Bom, nesta segunda-feira, em uma audiência de conciliação, a Vale decidiu que vai contratar uma empresa para acompanhar, a partir de novembro, os trabalhos de implantação de um novo sistema de captação de água no rio Paraopeba. O objetivo é evitar o desabastecimento na região metropolitana de Belo Horizonte. Cadu. Obrigado, Carolina. E um documento que não dá para deixar para depois. O registro civil deve ser feito em até 15 dias após o nascimento da criança. E o registro tardio da pessoa já é feito direto no cartório, sem passar pelo judiciário. A certidão de nascimento é o primeiro documento para dar início à vida cidadã. Ele é o reconhecimento natural da pessoa como indivíduo. Depois de uma semana que a filha nasceu, só agora Cristiano veio registrar. Eu saía às 5 horas da manhã para ir trabalhar, chegava à noite e o cartório já estava fechado, então eu não consegui, entendeu? Aí hoje eu consegui registrar a criança, graças a Deus. Mas tem que separar um tempinho, porque para fazer o registro civil tem prazo. A Lei de Registros Públicos impõe que todos que nascem em território brasileiro devem ser registrados em 15 dias. Mas esse prazo pode ser ampliado para 3 meses se a criança residir ou tiver nascido em lugares distantes, mais de 30 quilômetros da sede do cartório. Ela também define quem pode fazer esse registro. Sem a certidão de nascimento, é como se a pessoa não existisse para o Estado e impede direitos básicos como matricular em escolas, receber atendimento médico na rede pública de saúde, registro de trabalho. De acordo com o último levantamento do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2016, 132 mil crianças de 0 a 10 anos não tinham sido registradas. Aqui no Distrito Federal e em boa parte do país, todos os hospitais públicos já fazem o registro ainda na maternidade gratuitamente. E isso vai evitar casos como o de Maria Vaneide Caixeta, que mora na zona rural em Goiás e pegou seu primeiro documento aos 57 anos de idade. A família só fazia o registro civil quando casava, mas Dona Vaneide não casou e por isso ela não tinha certidão de nascimento. Ela conseguiu provar na justiça a idade a partir do documento de batismo e por testemunhas. Desde 2013, o registro tardio só passa pelo judiciário quando for um caso mais complexo, que não pode ser decidido no cartório. O CNJ entendeu por bem que os registradores civis fizessem também, tá, o registro tardio, tá, de toda e qualquer pessoa. Há uma entrevista com as pessoas envolvidas, que podem ser os pais. Se o registrador civil ele se convence daqueles fatos que estão narrados, porque aquilo ali está ainda no mundo dos fatos, não está no mundo do direito. Então ele autoriza e realiza o registro. Se, embora com tudo aquilo que lhe foi narrado, ele ainda tiver alguma dúvida, ele manda para o juiz de registro público, que é o juiz competente para essa matéria. O Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Eu volto logo mais à tarde com o Justiça Agora. Uma boa tarde para você e até lá.